Neste vídeo, nós vamos trazer uma carga ativa, ou uma carga eletrônica, também conhecida, onde eu consigo colocar cargas de teste em cima dos meus circuitos de uma forma configurada e controlada. Isso ajuda muito nos testes do circuito, nos testes de fonte, nos testes de corrente. Então, sempre que a gente está montando um circuito, a gente precisa testar. E a carga eletrônica é um instrumento que, particularmente para mim, fazia muita falta na minha bancada. E aí eu optei por esta carga eletrônica aqui, porque me pareceu ser um bom custo-benefício. Ela é um equipamento pesado, não é um equipamento leve, tem 3,5 kg. É um equipamento que trabalha até 200 watts, 150 volts, 20 amperes. Ora, se a gente calcular, 150 volts, 20 amperes são 300 watts. É claro que eu não posso chegar aos dois limites simultaneamente. Então eu posso colocar uma tensão um pouco menor ou uma corrente um pouco menor do que esse limite dela. Eu vou ligar ela aqui. Esta minha aqui é uma opção 220 volts. E também nas imagens ela não me parecia um equipamento assim muito bonito. E posso dizer que eu estou enganado, porque pessoalmente o acabamento dela é primoroso, é bem feito, a tela dela de LEDs é muito linda, muito fácil de ler, os próprios botões são fáceis de operar. E para que eu uso uma carga eletrônica? Por exemplo, para mim testar uma fonte ou testar um circuito. Vou fazer aqui um teste de fonte, utilizando uma das fontes que eu já mostrei aqui no canal. E ela vem junto, só para mostrar, com alguns conectores, um fio bem grosso, parece um fio 2,5, talvez um pouco mais, para que se monte o circuito de carga que quiser. Eu vou usar os fios que nós já temos, por isso também não vou numa carga muito alta. Então, se eu vou testar multímetro, se eu vou testar fonte, se eu vou testar um circuito de montagem, um regulador de corrente, como a gente já montou aqui no canal, eu vou deixar até o link aí se eu me lembrar. Então, tudo isso eu preciso botar carga para teste. E como eu coloco uma carga controlada? Como é que eu usava antes? Eu usava umas lâmpadas, um cooler, mas algo que não era um teste profissional e controlado. Agora, com esse equipamento, vai ficar muito melhor os meus testes de circuito e espero levar um pouco mais de qualidade para vocês também. A carga eletrônica KP182 da fabricante de produtos profissionais Kunking pode ser amplamente utilizada em testes de fontes e equipamentos, assim como em acumuladores LED e baterias. O equipamento é pesado, chegando aos 3,5 kg. Suas medidas são de 30 cm de profundidade por 19 cm de altura e 9 de largura. Permite cargas de até 150 volts de corrente contínua e até 20 amperes. A potência de carga máxima é de 200 watts. Proteção total contra sobrecarga, sobretemperatura e sobretensão. O sistema inteligente de controle de temperatura, através de um cooler inteligente em PWM, mantém o sistema silencioso sempre que possível. E como é que ela funciona? Eu liguei a fonte, vou ligar a fonte diretamente nela para a gente testar e vou simplesmente unir os cabos. Positivo com positivo, negativo com negativo. A fonte está sem saída, mas eu configurei ela para 12 volts. A carga eu vou configurar aqui, então eu aperto o 7. 200 mA. Então deixei configurado 200 mA, a tensão vai ser a tensão de entrada que a fonte me mandar. Então eu vou ativar a saída na fonte. Saída, então 12 volts, deixei a saída da fonte, mas não ativei a carga. Agora eu vou ativar a carga. 200 mA, a fonte lá já registra 2 watts, né? Tá dando 0,017 amperes na saída. E aí eu posso regular o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste de 1,2 amperes. Venho aqui na carga, coloco o valor 1,2 amperes ou 1 ampere só para ficar certo, exato. Seto, e ele não tem carga nenhuma. Quando eu apertar o ON, ele já muda a carga. E a gente já vê que ele tem uma pequena queda
na tensão. Não mostra ele na fonte, mas ele já tem uma pequena queda na tensão, mostrando 0,97 amperes. Legal, né? Vou aumentar essa carga. Uma carga um pouco maior, já que aquela fonte suporta, eu poderia chegar aqui, sei lá, a mais de 10 amperes. Não vou fazer isso por causa dos meus cabos aqui, que eu vou acabar derretendo os cabos. Mas uns 5 amperes eu posso testar aqui de uma forma rápida. Setei os 5 amperes, é o limite que a fonte de bancada permite, que eu configurei que ela permita. Então vamos ver se ele vai conseguir chegar em 5 amperes, eu vou entrar em proteção. Ativo. Olha, ela entrou em proteção. Veja que ela não está saindo, mesmo chegando no limite dos 5 amperes. Desligo a carga, ela sai de proteção. A fonte mostra ali a queda da tensão. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a corrente lá para 6 amperes, para que ela não entre em proteção em 5 amperes, e vou ligar novamente a carga. E agora ele está trazendo os 5 amperes. 58 watts aqui, né? Lá está mostrando 59 watts. Essas pequenas diferenças acontecem pelo cabeamento e tudo, não vou deixar muito tempo ligado. Então, olha que interessante que a gente consegue ter com uma carga de bancada, onde a gente consegue ter este tipo de controle. Vamos fazer entrar em proteção de novo. Vou subir para 10 amperes, lá está em 6. Então, vou setar para 10 amperes. E vou ligar. Já entrou em proteção, a fonte ativou a saída de proteção, baixou a tensão para o mínimo para poder ficar na corrente desejada. Agora eu vou subir a fonte também para 11 amperes, porque a gente já viu que tem na pequena diferença eu caio. Então eu vou melhor, 10,5, 10,5 amperes. E aí eu vou entrar aqui. Tá pronto, vamos lá. On. Tá aí a carga de 10 amperes. A fonte está dando uma pequena queda, ó, de tensão. Mas está lá, 120 watts. Aqui 112 watts na chegada. Então o que eu posso dizer para vocês? Ela nem amornou, mesmo dissipando 120 watts aqui. É um produto extremamente robusto. Eu comprei porque para me atender eu não precisava de uma carga eletrônica muito cara, mas eu queria uma que tivesse pelo menos aí 5, 10 amperes e que me permitisse chegar aí próximo aos 120 watts. Essa passa um pouco, então ela era muito apropriada para os meus testes de bancada aqui. E achei ela fantástica, fantástica, fantástica. Passou muito da minha expectativa da carga ativa. Ela serve também muito para teste em bateria. Então eu posso testar as cargas de bateria, o quanto a corrente a bateria traz. Eu posso fazer testes em circuitos infusíveis. Então acho que um teste legal aí que eu fiz, colocando um fusível de 1 ampere para ver até quando ele suporta, virando praticamente uma lâmpada, né, usando a carga como realmente uma carga eletrônica, como se fosse um consumo que eu tenho. É um produto muito interessante, mas pelo seu peso, também informo que eu fui taxado nele. R$ 310 de taxa, mais o ICM do Estado, no meu caso 17%, que o Estado do Rio Grande do Sul agora cobra em todas as importações taxadas. Inclusive os 17% não só pelo valor do produto, mas pelo valor do produto, mais o frete, mais o imposto pago, a taxa de imposto paga. A Kunking também tem a KP184, que tem uma saída serial, que permite fazer também monitoramento através de uma entrada serial no computador, através do software. Essa aqui não tem essa saída, mas por ser uma saída COM, que a gente já viu isso em outros casos, né? Uma saída de comunicação é mais difícil. Se fosse uma saída USB, talvez valesse a pena investir um pouco mais e pegar uma com controle também no computador para registro de histórico. Essa aqui também é o modelo 220, ela vem com o cabo europeu, mas eles mandam junto o conector que transforma para o cabo paralelo, que também não é o nosso, mas que pelo menos a gente consegue utilizar.
Este era o produto que eu queria apresentar para vocês. Fiquei muito satisfeito com ele, que é a carga eletrônica, modelo KP182. Era isso e valeu!